estamos felizes. Ontem celebramos o casamento dos queridos João e Sabrina. Estamos felizes por isso, né? E felizes também porque nessa noite nós vamos falar sobre um casamento. E eu quero orar com você, e eu quero pedir que você, nessa oração, diga para o Senhor por que você veio aqui essa noite. Claro que Ele sabe, mas é claro que Ele te deu a possibilidade, a oportunidade de você falar. Se você quiser, feche os teus olhos e diga ao Senhor por que você veio aqui essa noite. Se você está aberto para ouvir a palavra do Senhor, palavra que cura, que liberta, que responde, que traz paz, perdão, salvação. Ó Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja, que teve a oportunidade de louvar ao Senhor com canções, louvar ao Senhor com o corpo, com palmas, com aplausos, e agora louvar ao Senhor com oração. E nessa oração, ó Pai, nós estamos dizendo que estamos abertos ao Senhor. Aqui há um homem, há uma mulher, ó Deus amado, que está dizendo nesse momento: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso de Ti. Eu vim aqui porque eu preciso da Tua voz, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, eu preciso de perdão, eu preciso de uma nova oportunidade no Senhor, eu preciso de cura, eu preciso ser liberto, ó Pai, e sabemos que esse é o lugar, ó Deus, que o Senhor escolheu para que estes que aqui estão pudessem ouvir a Tua palavra, ser tocado por Ti, transformado por Ti. E a minha oração nessa hora, Deus, é que todos sejam tocados por Ti, tomados por Tua glória, e que a Tua palavra, ó Deus, que é poderosa, viva e eficaz, alcance a todos, ó Deus, traga libertação, traga perdão, cura, e opere o Teu milagre, ó Deus amado, o milagre para o qual o Senhor tem preparado para essa noite ao Teu povo, à Tua igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse momento, e por Tua misericórdia, usa-me para louvor e glória do Teu nome. É assim que eu oro, grato ao Senhor, e oro em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Amém, aleluia. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a você encontrar o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Enquanto você encontra, nós estamos numa série de mensagens, uma série, quer dizer, estamos falando sobre o mesmo assunto durante um período. Já é o quinto domingo que nós estamos falando sobre um assunto. Qual é o assunto? Relacionamento autêntico num mundo artificial. Hoje nós veremos o perigo que é viver de forma artificial, viver de forma superficial, viver como aquele poeta do mundo diz: deixa a vida levar, né? E não é, se fosse a vida que é Jesus, tudo bem, mas sabemos que a inspiração não era para isso. Então nós precisamos viver uma vida autêntica na presença do Senhor, intencional na presença do Senhor. E veremos o perigo de viver uma vida diferente. Você encontrou Mateus capítulo 25? Amém. Esse texto que nós vamos ler é conhecido como uma parábola. O que é uma parábola? É uma história, é uma comparação que Jesus faz, mostrando uma realidade física com uma realidade espiritual. Então nós veremos uma parábola, uma história que Jesus contou, e dessa história nós precisamos tirar a lição, tirar o ensinamento que o Senhor tem para nós. A história diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Diga comigo, lâmpadas. Obrigado, irmãos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Amém. Irmãos, essa parábola, ela está contida numa mensagem que Jesus deu aos seus discípulos e uma multidão que o seguia. E o nome desse sermão que Jesus pregava ficou conhecido como sermão profético. E esse sermão profético de Jesus começou em Mateus capítulo de número 24. Em Mateus capítulo 24, Jesus estava falando sobre o reino dos céus e alguém fez uma pergunta para Jesus: quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Olha, 3 perguntas numa única indagação. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus começou a explicar àquela multidão essas 3 perguntas. No momento ele respondia sobre quando será, depois o sinal, e depois ele falava, tentando responder a esta pergunta que lhes foi feita. Capítulo 24 inteiro ele está falando sobre isso, e chega agora o capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. É a continuação e o término desse sermão profético, em que ele diz esta parábola que nós acabamos de ler. E nessa parábola eu pedi que vocês repetissem para mim a palavra lâmpada. E Jesus fala sobre essa parábola, falando sobre 10 virgens. E separa essas 10 virgens em 2 grupos. Mas nós precisamos fazer essa leitura olhando alguns ensinamentos que o Senhor trouxe e que para nós servirá essa noite de inspiração. No versículo 1, versículo 2, ele disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. O que elas fizeram? Elas pegaram as suas lâmpadas. Para nós, para o povo de Deus,
A lâmpada é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, as virgens pegaram a sua lâmpada, estavam com a palavra. E aqui nós precisamos entender que o crente, ele precisa da palavra. É inadmissível um crente que se diz crente, um discípulo do Senhor Jesus, ou que arroga para si esse título de dizer: eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu sou filho de Deus, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor, mas não tem a lâmpada. Porque o texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O texto também diz nessa parábola que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada... Você trouxe a sua lâmpada? A palavra do Senhor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É por isso que, querendo Deus, amanhã estaremos iniciando uma nova turma da Escola Bíblica, a Escola de Princípios, para aprender sobre a palavra do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, ter contato com a palavra do Senhor. Nós, no dia em que Jesus voltar ou vier para buscar a sua igreja, ninguém poderá dizer que não sabia o que deveria fazer, que não sabia qual era a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós temos a lâmpada para os nossos pés, a luz que ilumina o nosso caminho, que é a palavra do Senhor. Esse livro não é apenas um livro para você tê-lo em sua casa, não é apenas um livro para que você a mantenha aberta num cômodo da sua casa, ou para que você tenha no seu carro, aonde você for, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, é para que você a leia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Versículo 3 e versículo 4, vamos reler novamente. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Nesses 2 versículos agora, nós podemos fazer uma comparação entre as virgens loucas e as virgens prudentes. E como nós estamos na série de mensagens falando sobre autêntico e artificial, nós podemos chamar as prudentes de autênticas e de artificial vamos chamar os loucos, os tolos. É loucura viver de maneira artificial. E esse texto fala como uma e outra agiram. O que fez uma pessoa ser prudente e o que fez a outra pessoa ser tola diante do Senhor. A que grupo você pertence? Prudente ou tolo? Autêntico ou artificial? Não tem meio termo, meu irmão, minha irmã, queridos amigos. A palavra do Senhor, ela é certeira. Não tem uma palavra sequer que eu possa trazer para os irmãos, que os irmãos não sejam confrontados com a palavra. Não tem uma palavra. Porque a palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é fiel. E se eu pregar sobre oração, você chegará à conclusão, assim como eu preciso orar mais, eu não estou orando tanto quanto poderia. Se falar para os irmãos sobre perdão, alguém vai dizer: eu preciso perdoar aquele meu irmão, aquele meu amigo, e eu ainda não consegui. Então não tem um assunto sequer que nós possamos falar. Vamos falar sobre família. Aí você vai dizer:
na minha família eu preciso de um milagre. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é uma espada afiada de 2 gumes. A palavra do Senhor, ela é apta, ela está preparada para discernir o nosso pensamento, para separar o que é espiritual do que é alma, do que é natural, do que é somente emoção. Nesta passagem que lemos, nós vemos 2 grupos de pessoas. E nesses 2 grupos de pessoas, tenta você se colocar neste cenário em que Jesus estava falando. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do noivo, mas 5 delas eram tolas, 5 eram prudentes. Se nós olharmos para essa passagem, nós veremos 5 mais 5, as 10 eram virgens. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 ouviram a palavra do Senhor, dizendo: eis o esposo. Então até aí tudo estava certo. Mas a palavra do Senhor nos diz, vamos reler, versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite. Não havia reserva de óleo. Irmãos, a lâmpada é algo exterior. O óleo é algo que fica dentro. O exterior, todos nós conseguimos ver. O que está dentro, só Deus. As tolas tinham uma aparência em que todos, ao olharem, diziam: faz parte do mesmo grupo de pessoas que estão esperando o noivo ou o esposo. Mas havia uma grande diferença entre uma e outra. Há uma grande diferença entre o prudente e entre o tolo, entre aquele que é autêntico daquele que é superficial. O Salmo 119, versículo de número 11, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Dentro, como o óleo, dentro. As tolas não guardavam óleo dentro. Tinham apenas a lâmpada externa, mas não estavam guardando no seu coração. E guardar a palavra no coração é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que dá atenção, aquele que entende que Deus está falando contigo, assim como eu entendo que Deus está falando comigo. Não tem como nós lermos ou ouvirmos a palavra pensando em outra pessoa. Olha, a palavra de hoje é para aquela pessoa lá, para aquela outra. Não, a palavra do Senhor é para você, a palavra do Senhor é para mim. É Deus falando conosco. É Deus falando comigo. Aquelas tolas pensaram que poderiam ser tolas a vida toda. Poderiam esconder que não tinham nada dentro de si a vida toda. Mas sabe o que a palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo 12, versículo de número 2? Que não há nada oculto que não seja revelado. Amém. Não há nada que fique escondido para sempre. Chegará um momento em que tudo ficará revelado, tudo ficará às claras. E nesse momento, quando o noivo ou quando o esposo chega, ficou tudo revelado. Por quê? Somente 5 eram prudentes. Somente 5 estavam com a sua lâmpada, mas havia óleo na sua lâmpada. Guardava dentro de si a palavra. Você tem um versículo de memória
que você lembra de memória? Se você tiver, conta para a pessoa perto de você. Diz, olha, eu lembro desse versículo aqui, eu queria te abençoar com ele agora. Abençoe a pessoa que está ao seu lado com um versículo bíblico. Mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos à conclusão de que nós precisamos sim da lâmpada, mas nós precisamos também do óleo. Precisamos da lâmpada, mas precisamos também do óleo. Vamos reler os versículos de 5 a 9, por gentileza. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Quando foi que o esposo chegou? À meia-noite. A hora de que ninguém estava esperando. Ninguém esperava que nessa hora o esposo chegasse. Eu quero ler com os irmãos. Nós estamos em Mateus 25, eu vou pedir para que você acompanhe no capítulo 24, versículos de 36 até o verso de número 43. Mateus 24, a partir do versículo 36. Preste bem atenção nessa palavra, por favor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Esse texto, meus irmãos, amigos, fala sobre vigilância. Estarmos vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que Jesus virá para buscar a sua igreja. Amém. E nós precisamos estar preparados com a nossa lâmpada para este dia. Pastor, mas o texto diz que todas dormiram. Não há problema. Dormir não há problema.
estar cansado não há problema. Mas o que nós precisamos é que mesmo dormindo ou acordados, estejamos vigilantes, ou seja, estejamos com a nossa lâmpada, estejamos com óleo em nossa lâmpada, porque a Bíblia nos fala que quando eles ouviram de que o noivo estava chegando, as tolas disseram: as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 8 diz isso: as nossas lâmpadas estão se apagando. Como anda a sua lâmpada? Como anda o seu tempo devocional? O seu tempo de leitura da palavra? Está acesa ou se apagando? As tolas, as que viviam de maneira artificial, estavam com as lâmpadas sem o óleo e as lâmpadas estavam agora se apagando. Quando as tolas perceberam que a sua lâmpada se apagavam, qual foi a atitude que elas tiveram? Pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, com esta passagem bíblica, gostaria que ficasse claro para todos que estão ouvindo essa mensagem, que o óleo que está na sua vida é para a sua vida, não é para outra pessoa. Ninguém entrará no céu de carona. Ou temos lâmpada e temos óleo em nossa lâmpada, ou quando o noivo vier, quando o esposo chegar, aqueles que não tiverem óleo consigo, não poderão participar das bodas de casamento com o noivo, com o esposo, com Jesus. Então as tolas pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. E elas falaram: se eu der do azeite que tenho para você, faltará para mim e para você. Faz o seguinte: aquilo que você deveria ter feito antes e não fez, faz agora. Vai comprar o óleo. Óleo, nessa palavra e nessa parábola, pode ser comprado? Talvez uma explicação que possa lhe dar sobre isso está lá em Isaías capítulo 55, versículo 1. O profeta Isaías, nesse capítulo 55, versículo 1, ele diz: vinde, ou venham e comprem sem dinheiro. Comprem sem dinheiro. Sabe, irmãos, há pessoas que vivem a sua vida e tomam suas decisões com base no dinheiro. E em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que no céu as ruas serão de ouro. Tá bom. Alguém pode dizer: que legal, nos céus, ruas de ouro. Eu pensei assim na minha adolescência. Ruas de ouro. Mas o Senhor está falando lá em Apocalipse que no céu as ruas serão de ouro, para dizer: aquilo que hoje vocês dão tanto valor, lá no céu vocês vão pisar, vão desprezar. Será algo assim que não terá valor algum. Não terá o valor que hoje as pessoas dão. Então o profeta Isaías diz: vinde e comprai sem dinheiro. Hoje você pode adquirir óleo para a sua lâmpada. Que bom que 2 irmãos entenderam. Talvez o microfone falhou, não sei, Fabiano, de repente o som está legal.
Hoje você pode comprar o óleo sem dinheiro. Ah, melhorou, obrigado aí pelo ajuste no microfone. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com vinho aonde há dissolução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não arranja encrenca, ela não briga, ela não arranja intrigas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que transborda da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo também diz na carta de Colossenses: habite ricamente em vós a palavra do Senhor, falando entre vós com salmos, com hinos e com canções de louvor ao Senhor. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a palavra de Deus no lábio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a palavra de Deus no coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não apenas fala da palavra, mas ele vive a palavra do Senhor. Então seja cheio do Espírito Santo, que seja cheio do óleo da presença do Senhor, para que toda a palavra venha fazer sentido na sua vida. E não sejam apenas letras, mas seja uma palavra viva, Deus falando contigo, Deus falando conosco. Faz toda a diferença quando ouvimos a palavra e entendemos: Deus está falando comigo. Faz toda a diferença. Mas só quem tem o óleo, só quem tem azeite dentro de si, é que pode ler a palavra e dizer: Deus está falando comigo. Quem tem o óleo pode dormir tranquilo. Quem não tem o óleo dorme o sono do descaso, dorme o sono da irreverência, dorme o sono do desprezo à palavra. Mas quem tem o óleo, quem tem a palavra, a lâmpada e cheio de óleo dentro de si, esse pode descansar tranquilo, porque quando ouvir a meia-noite fala de um período que, em geral, a maioria das pessoas estão dormindo. Então, as 10 virgens, a Bíblia fala que estavam dormindo, as 10 virgens ouviram o grito do anúncio: o noivo está chegando. Saí-lhe ao encontro. E só quem tinha o óleo então pôde agir dessa forma. Vamos reler os versículos de 10 a 13, que diz assim, Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, na carta à igreja da Filadélfia, que está lá em Apocalipse, diz que a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. E a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E nesse texto, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Chegará um momento em que a porta se fechará. Chegará um momento em que não haverá mais tempo. Foi o profeta Isaías que disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Que palavra dura, irmãos. Não vos conheço. Essa palavra conhecer, no original, está falando: eu não tenho intimidade contigo, ou ainda, tu não tens intimidade comigo, não vos conheço, nós nunca fomos íntimos. Então existem pessoas que passam a sua vida de culto em culto,
passam a sua vida ouvindo a palavra, a mensagem do Senhor, buscando de tantas fontes ouvir pregações, ouvir tantas palavras, mas não são íntimos do Senhor. Quem não é íntimo do Senhor é quem não tem o óleo, não tem o azeite dentro de si. E quem não tem o azeite dentro de si, quando o esposo vier para buscar a igreja, não poderá ir ao seu encontro, porque não tem o azeite. E quando tentar buscar o azeite, a palavra do Senhor está dizendo para estas pessoas, para os tolos, para os que vivem de maneira artificial, a porta vai se fechar. E eles vão comprar, e quando eles voltam, a porta estará fechada. E a razão para esta parábola que Jesus falou está aqui no versículo de número 13. O propósito desta parábola das 10 virgens está contido aqui no versículo 13. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Algumas pessoas sempre tentaram, no decorrer da história, colocar datas. Olha, alguém aqui já deve ter ouvido uma frase que no passado se dizia muito. Lá na minha infância, na minha pré-adolescência, eu ouvia isso. A frase dizia assim: a 1000 chegará, de 2000 não passará. Alguém tinha ouvido essa frase? Não. Lá, 1, 2, 3, algumas pessoas falaram. Por quê? Porque as pessoas achavam, do ano 2000 não vai passar, Jesus vem. E a Bíblia nos fala que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A palavra do Senhor nos diz que à meia-noite, falando num momento em que ninguém estiver esperando. Por isso essa parábola está dizendo para a igreja: vigiai, estejais atento, porque no dia e a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Com poder e grande glória, chegará um momento que Ele virá. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos preparando, estamos aguardando o dia do arrebatamento da igreja. O dia em que o Senhor virá para ir buscar os seus escolhidos, buscar aqueles que lhe pertencem. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 16 a 18, que a trombeta do Senhor soará. A trombeta de Deus soará. Cristo mesmo virá entre as nuvens. E aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados ao Senhor nos ares. Esta é a bendita promessa. É isso que como igreja estamos aguardando. O dia em que Cristo virá para arrebatar. Arrebatar é sequestrar, arrebatar é pegar com força, buscar para si. E o Senhor virá para buscar a sua igreja. Amém. Quando? Dia e hora em que ninguém espera. E como ou o que devo fazer? As prudentes estão aí para dizer: tenha consigo a lâmpada, ou seja, leia a palavra do Senhor. Tenha alegria em ter a sua Bíblia. Aliás, se você não tem uma Bíblia, compre-a. Por quê? Porque breve é possível que seja proibida a venda ou a distribuição de livros como a Bíblia. Ou então, é possível que em breve a Bíblia seja adulterada por alguns e tirado alguns versículos e colocado outras palavras, tentando diminuir a palavra do Senhor. Então, enquanto é tempo, tenha a sua Bíblia, e se você a tem, leia a sua Bíblia.
tem o hábito da leitura. Pastor, por onde começar? Encontre na sua Bíblia o Evangelho de João e leia um capítulo por dia. O capítulo é aquele número maior. Os números menores são chamados de versículos. Então, quando você encontrar o número maior, número 1, você vai ler até que apareça o número 2 maior ali, que é o capítulo 2. Então, leia um capítulo por dia. Leia a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Disto viverá o homem. Prepare a sua lâmpada. Esteja preparado para o dia, porque no dia e a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que fala que Ele vem nos buscar e que a igreja será arrebatada. Algumas pessoas dizem: o Senhor está demorando para vir. Sim. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo. Longânimo, sabe o que é? É uma pessoa que demora a ficar irado, é uma pessoa que tem muita paciência, é longânimo. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o Senhor não está demorando, o Senhor está dando uma oportunidade para aquele que ainda não decidiu por Cristo. Se você não fez a sua decisão por Cristo, esta noite você pode fazê-lo. Essa noite você pode dizer, você, aonde você está, você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu vivi até aqui do meu jeito, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero a lâmpada, mas eu quero o óleo nessa lâmpada. Eu quero ser cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Prepare a sua lâmpada. Você está preparado? Prepare a sua lâmpada. Prepare-se, porque o dia e hora que nós não sabemos, o Senhor o sabe. Ele virá para buscar a sua igreja. E se você faz parte da igreja de Cristo, Ele vem te buscar. Ele vem nos buscar para que onde quer que Ele esteja, estejamos nós com Ele. Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos buscarei, para onde quer que eu esteja, estejais vós também com Ele. Prepare a tua lâmpada, Ele vem, Ele vem. Será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Tem óleo na sua vida? Tem unção de Deus na sua vida? Prepara a tua lâmpada, porque no dia, a hora que nós não aguardamos, Cristo virá para buscar a sua igreja. E aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, esse sim está preparado, e mesmo que durma, pode dormir tranquilo, sabendo que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Aleluia! Nós queremos celebrar batismo nas águas também. Se você ainda não foi batizado nas águas, você precisa. Mês que vem agora estaremos celebrando o batismo nas águas. E você pode então sinalizar. Se você está num PG, fale para o seu líder. Se não, fale conosco, fale comigo, com a pastora. E nós estaremos então anotando o seu nome também para celebrarmos nesse dia. Glória a Deus. Aleluia.